Diga não ao ecumenismo. No vídeo de hoje, um texto escrito por Olímpio Adorno Vação e publicado no jornal Mensageiro da Paz em fevereiro de 1981. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Ecumenismo, unidade de todos os povos contidos na mensagem do Evangelho. Movimento favorável à união de todas as igrejas cristãs. O canal Diário Pentecostal Historiando selecionou alguns artigos publicados no jornal Mensageiro da Paz, órgão oficial das Assembleias de Deus, em circulação desde os anos de 1930. O objetivo é apresentar o que as Assembleias de Deus via de negativo na questão do ecumenismo e comparar com a visão que ela tem atualmente. Pode ser que você pense qual o problema de várias religiões se unirem se todas, de sua maneira, acreditam em Deus? Através dos textos em questão, você compreenderá qual o problema do ecumenismo. Assista os 4 vídeos que preparei sobre o ecumenismo. Ecumenismo versus Realidade Espiritual, de maio de 1980, escrito pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. Diga não ao ecumenismo, de fevereiro de 81, escrito por Olímpio Adorno Vação. A Ameaça Ecumênica, de setembro de 81, escrito por Abraão de Almeida. A Farsa do Ecumenismo, de março de 82, escrito por Adival Vale, evangelista, bacharel em letras pela UERJ e professor de grego e hebraico. E, por fim, o Ecumenismo e o Movimento Carismático, um texto de Gilberto Malafaia. A invasão de São Paulo em 1930 fez-se pelo caminho de Itararé. Foi por aí que veio o grosso das tropas getulistas que demandavam o Rio de Janeiro. Mas havia o caminho do mar por Guaraqueçaba e Itapitangue, o chamado caminho do telégrafo, difícil e fértil em tropeços. Não se esperava que tropa alguma se aventurasse por ali. Em todo caso, mas por um desencargo de consciência, o governo determinou que uma pequena força simbólica, composta apenas de 10 soldados sob o comando de um coronel, fizesse ponto em Itapitangue à espera da tropa invasora caso ela viesse. E veio. Um dia, irromperam diante das trincheiras que os soldados do coronel Pedro Arbuz tinham aberto nas cercanias da pequena vila de Itapitangue, forças do Sul, gaúchas e paranaenses, em grande número, bem armada e aguerridas. Rendam-se, paulistas! Foi o grito que irrompeu naquela madrugada diante dos soldados paulistas. Um paulista não se rendeu, respondeu Pedro Arbuz. E, descarregando sobre o inimigo seu revólver de campanha, atirou-o depois sobre os soldados de Getúlio. Seus soldados o imitaram, e 11 corpos de heróis tombaram em terra paulista numa resistência suicida contra forças superiores em número e bem armadas. A história de uma nação é apenas o relato dos feitos de seus heróis, homens e mulheres que amaram mais a sua pátria do que as próprias vidas e não tiveram dúvida em se sacrificar por ela. No cristianismo também é assim. A semente da fé germinou e cresceu porque foi regada com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário e continuou a ser regada como planta ainda em tenra pelo sangue de Estevão derramado pelos comandados de Saulo. Enquanto de olhos voltados para o céu, o mártir clamava: Senhor, não lhes imputes este pecado.
e fortaleceu-se em seguida com o sangue do mesmo Saulo, agora Paulo, convertido no caminho de Damasco. E o sangue continuou a jorrar no Coliseu da Roma pagã, sob o reinado dos Césares, quando os cristãos eram massacrados pelos gladiadores romanos ou dilacerados em vida pelos leões enfurecidos. Mas quanto mais sangue se derramava, mais a árvore se agigantava, e o inimigo mudou de tática. Em vez da violência, a artimanha. Vagarosamente foi introduzida a semente da vaidade, do poder, das grandezas terrenas. O que não se conseguiu pela força, pela violência, obter-se-ia pela manha, pela falsidade. O cristianismo puro, legado por Cristo, se transformava no cristianismo espúrio de Constantino, dos Leões, dos Borgias e de Inocêncio. E a Igreja Católica Apostólica Romana, com todas as suas heresias, ficou enlevada pela detenção do poder temporal do poder absoluto. Pelos séculos afora, a corrupção tomava conta da Igreja, enquanto o mundanismo atuou e dominou com a força da Santa Inquisição, impondo a vontade dos papas. Temos a Igreja Católica assinando os heróis protestantes pelas mãos dos Torquemadas, dos Loyolas, por toda essa corte horrorosa, empenhada em afogar em sangue os verdadeiros discípulos de Jesus. Mas os heróis continuam desfraudando a bandeira da luz de Cristo. São os valdenses na Itália, os huguenotes na França, é Zwingli, é Calvino, é Lutero restaurando a pureza do cristianismo. E sobrevivem os heróis, a quem o autor da carta aos Hebreus se refere como homens de quem o mundo não era digno. Em nossos dias, vemos o cristianismo puro, sem missas nem purgatórios, sem confissões de pecado a homens, nem culto a santos ou a Maria. Ele está crescendo, aumentando de forma magnífica. As igrejas evangélicas, em suas várias denominações, repletas de gente. A Igreja Católica cada vez mais vazia e solitária. Se mostra alguma afluência, é apenas movimento de sociedade sem expressão espiritual alguma. Uma igreja que não tem sequer um rol de membros. E não tem porque não pode ter. Ela se contenta com o resto, o que sobra das outras. Vão à igreja, acompanham as procissões por mero formalismo. Ninguém pensa, entretanto, que os seus bispos, o seu clero, não percebem isso. E eles sentem que alguma coisa precisa ser feita, alguma providência precisa ser tomada. O Papa convoca seus cardeais, seus bispos, e a solução é encontrada. Aquela mesma solução usada pelo paganismo séculos atrás para absorver o cristianismo florescente, transformando-o nesse arremedo de igreja que aí está, com o rótulo pomposo de Igreja Católica Apostólica Romana. O que se não conseguiu pela força, vai se tentar obter pela solércia e pela artimanha. E surge o ecumenismo, a mistura com os evangélicos através de cerimônias conjuntas, cursinhos de cristandade, encontros de casais. Infelizmente, muito protestante simplório, até mesmo pastores se deixam enredar, levados por essa nova onda, mais perigosa e avassaladora que o Coliseu de Roma e as câmaras de tortura da Santa Inquisição. Essa é a grande ameaça que paira hoje sobre nossas cabeças. É necessário que estejamos alertas contra tudo aquilo que nos venha do lado de lá. Temos um nome a zelar, um evangelho a guardar, uma fé a preservar. Ninguém pode se deixar iludir. É longa a lista dos heróis que nos legaram a fé.
Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e todos os profetas, e também aqueles homens e mulheres que enchem as páginas do Novo Testamento que seguiram o Senhor Jesus Cristo, e aqueles que nos trouxeram a palavra da salvação e nos legaram a fé uma vez dada aos santos. Quando fez seu curso em Roma, o ex-padre Alcindo de Jesus, agora presbítero em Itapetininga, submeteu-se a um treinamento para aprender a lidar com os protestantes com práticas fraternais para iludi-los e levá-los a uma união com os católicos. É mister que os protestantes estejam prevenidos contra isso. Nada de intimidades, nada de mistura com a Igreja Católica. Há denominações que já estão até reconhecendo o batismo católico como de igual efeito. Grande é o nosso privilégio, mas enorme é a nossa responsabilidade. Não nos esqueçamos da promessa: aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Olímpio Adorno Vação, de Brasil Presbiteriano. Ecumenismo é a abominação, e abominação é palavra que se encontra com frequência no Antigo Testamento para exprimir o que é idolatria aos olhos de Deus. O ecumenismo, pelas mentiras, ganhou tal poder sobre os corações dos homens que bem poderia ser chamado príncipe do Deus deste mundo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.